Oi, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. A gente vai aprender aí o que é área e a gente vai aprender como calcular a área de algumas figuras planas. E vocês sabem, né, que esse conceito de área é muito utilizado. E é muito utilizado em várias profissões, como por exemplo arquitetura, engenharia, ou por exemplo, uma pessoa que virou produtor de um show. Essa pessoa que é produtor de show, ela tem que se preocupar com certeza em relação à área do palco, a área ocupada pelas pessoas que estão na plateia. E é com base nesse espaço que ela vai calcular, por exemplo, o valor do ingresso e assim por diante. Então repara que isso é um conceito realmente muito importante, tá bom? Então vamos começar. E é claro, né, que para começar a gente precisa compreender, afinal de contas, o que é área. Então imagine que eu esteja aqui com essa superfície que vocês estão vendo aí em azul. Se eu quisesse saber qual é a área dessa superfície, na verdade o que eu estaria buscando era compreender qual é a medida dessa superfície. E para eu medir essa superfície, a princípio eu poderia escolher qualquer unidade de medida. No caso aí, eu vou escolher quadradinhos. Então imagine que eu escolhi este quadradinho laranja para ser a minha unidade de medida. Ou seja, eu vou descobrir agora quantos quadradinhos eu preciso para recobrir toda essa superfície. Quando eu descobrir quantos quadradinhos laranjas são necessários para recobrir toda essa superfície que vocês estão visualizando aí, pronto, eu descobri a medida dessa superfície. Ou seja, eu descobri a área dessa superfície. Então, olha o que eu pensei. Bom, eu pensei assim, eu vou ver quantos quadradinhos eu tenho aqui em um dos lados dessa minha superfície, que no caso aí é um quadrado. Então, eu percebi que aqui, ó, eu tenho um quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que aí, repara que eu tenho, na verdade, então, como se fossem 10 colunas. Só que eu preciso saber 10 colunas com quantos quadradinhos em cada coluna. Então, eu vou contar literalmente quantos quadradinhos eu tenho numa coluna. Então, eu tenho um aqui em cima, que eu já estou visualizando, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, repara que eu tenho 10 colunas, só que em cada coluna são colunas de 10 quadradinhos. Então, é claro, né, galerinha, que basta fazer 10 vezes 10, que olha só, eu vou descobrir que dá um total aí de 100 quadradinhos. Ou seja, a medida dessa superfície, a área dessa superfície, tá aqui, ó, vai ser dada por 10 vezes 10, que no caso são 100 quadradinhos. Claro que se você quiser contar quantos quadradinhos tem aí, fique à vontade. Você vai verificar que realmente são 100, ok? Então, primeiro passo, entender o que é área, que é a medida de uma superfície. Bom, a partir do momento que eu entendo o que é área, agora eu vou ter que entender quais são as unidades de medida de área. No caso aí eu falei para vocês que eu escolhi aí quadradinhos para ser unidade de medida de área. Mas eu não precisava ter medido em quadradinhos. Eu poderia ter medido, por exemplo, em triângulozinhos, seria uma unidade de medida. Só que é claro que existem unidades de medidas padronizadas, que são aquelas unidades de medidas que me permitem me comunicar, uma vez que eu vivo em sociedade. Eu não posso, por exemplo, chegar numa papelaria e falar assim pro moço da papelaria: ai, moço, me vê aí uma cartolina onde a área dessa cartolina seja de 100 quadradinhos. O moço vai olhar pra minha cara e falar assim: mas o que ela tá falando? Qual que é o tamanho desses 100 quadradinhos? Quer dizer, eu não posso tentar me comunicar se eu não me expressar corretamente, eu não vou conseguir me comunicar, né? Então, é claro que, pensando nisso, o homem, de uma maneira geral, padronizou algumas unidades de medida de área. Quais são elas? Por exemplo, tá? É muito usual a gente usar um metro quadrado. Mas o que seria o bendito do metro quadrado? Gente, é muito simples. Nada mais é do que um quadrado de lado 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro. Isso é um metro quadrado, né? Então, repara que se você abrir, por exemplo, as suas pernas, né? A abertura das pernas de um ser humano, na verdade, dá mais ou menos aí o equivalente a 1 metro. Então, esse quadrado de 1 metro por 1 metro é o que a gente chama de 1 metro quadrado. Então, por exemplo, se eu chego e falo assim: ah, essa superfície dessa parede aqui que tá aqui atrás de mim é uma superfície que tem aí 30 metros quadrados, então eu vou estar me referindo a 30 quadrados de 1 metro por 1 metro. É isso. Outra unidade de medida padrão que a gente usa, por exemplo, é o centímetro quadrado.
que também é um quadradinho menor, né, gente? Por exemplo, a minha unha tem mais ou menos aqui, ó, 1 centímetro por 1 centímetro. Então, repara que a minha unha, tudo bem, ela é retangular, né? Então, imagine aí que é um mais ou menos, mas ela poderia ser equivalente aí a um quadrado de 1 centímetro por 1 centímetro. Se ela tivesse realmente 1 centímetro por 1 centímetro, na verdade, a minha unha iria equivaler a 1 centímetro quadrado. Então, repara que se eu fosse medir essa mesma superfície aqui, essa parede, né? No caso aí, eu poderia medir em centímetros quadrados sem nenhum problema, mas para isso eu teria que descobrir quantas das minhas unhas caberiam aqui, quer dizer, na verdade a minha unha não é bem 1 centímetro quadrado, mas quantos centímetros quadrados teriam aí? Repara que caberia uma quantidade muito maior do que se eu tivesse medido em metros quadrados, que é um quadrado de 1 metro por 1 metro, né? Só que a área é a mesma, a medida da superfície é a mesma, e eu consigo relacionar essas unidades de medida padrão, ok? E aí vocês vão falar assim, tá, Carol, mas são só essas unidades de medidas padronizadas que a gente utiliza? Só o metro quadrado, centímetro quadrado? Não, meus amores, tem outras, quer ver? Lembra que quando a gente trabalhou com unidade de medida de comprimento, eu cheguei a comentar com vocês que existiam os múltiplos e submúltiplos do metro? Tanto que era assim, ó, vamos só relembrar, tá? A gente sabia que tinha o milímetro, que era a menor unidade de medida que a gente começou a trabalhar, porque se eu pego uma régua, na régua a menor unidade de medida que eu encontro ali é o milímetro. Se eu pegasse 10 milímetros, eu cairia num centímetro. Se eu pegasse 10 centímetros, que tá aqui, ó, eu cairia no decímetro, que é mais ou menos assim, ó. Se eu pego 10 decímetros, eu caio no metro. Se eu pego 10 metros, eu vou cair no decâmetro, cujo símbolo é o dam. Se eu pegar 10 decâmetros, eu caio no hectômetro. E assim como se eu pegar 10 hectômetros, eu caio num quilômetro. Então, como a gente está relembrando, essa tabelinha aí, ela foi construindo, indo de 10 em 10. 10 milímetros dá 1 centímetro, 10 centímetros, 1 decímetro, 10 decímetros, 1 metro, 10 metros, 1 decâmetro, 10 decâmetros, 1 hectômetro, 10 hectômetros, 1 quilômetro. Ufa! Após a construção dessa tabela, acho que vocês vão se recordar, a gente foi tentar entender como é que ela funcionava. E para entender como é que ela funcionava, o que a gente percebeu? A gente percebeu que 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Ou seja, essa minha unha aqui, ó, daqui até aqui, se fosse 1 centímetro, aqui caberia exatamente 10 milímetros. E a gente se perguntou assim, ó, para o 10 virar 1, que conta na verdade eu fiz? Foi dividido por 10, até porque 10 dividido por 10 dá 1. Assim como para o 1 virar 10, eu fiz 1 vezes 10, que deu 10. Então, nós percebemos, através disso, a lógica dessa tabela. Ou seja, toda vez que eu ia transformar de milímetro para centímetro, eu dividia por 10. De centímetro para decímetro, dividia por 10. De decímetro para metro, dividia por 10. E assim por diante. Assim como, se eu tivesse transformando de quilômetro para hectômetro, eu multiplicava por 10. De hectômetro para decâmetro, multiplicava por 10 e assim por diante. Bom, isso é um assunto que a gente já aprendeu. E é unidade de medida de comprimento. Aí vocês vão falar assim, tá, Carol, mas por que você está me mostrando isso agora? Gente, porque é claro que dá para eu associar essas unidades de medida de comprimento, tcharam, as unidades de medida de superfície, de área. Porque olha só, assim como eu tenho um milímetro, é claro que eu vou ter um milímetro quadrado, que vai ser um quadradinho bem pequenininho de 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro. Assim como eu tenho aqui o centímetro, eu vou ter o centímetro quadrado. Assim como eu tenho o decímetro, eu vou ter o decímetro quadrado, que vai ser um quadrado mais ou menos assim, ó, de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Então, um quadrado mais ou menos assim vai ser um quadrado de 1 decímetro quadrado. Assim como eu tenho o metro, eu vou ter o metro quadrado. Assim como eu tenho o dam, que é o decâmetro, eu vou ter o decâmetro quadrado. Assim como eu tenho o hectômetro, que é o símbolo, cujo símbolo é o HM, eu vou ter o hectômetro quadrado. E assim como eu tenho o quilômetro, eu vou ter o quilômetro quadrado. Aliás, imagina, gente, o quilômetro quadrado é um quadrado enorme, porque é um quadrado de 1 quilômetro por 1 quilômetro. E a gente sabe que 1 quilômetro aí equivale a 1000 metros, ok? Bom, aí vocês vão falar assim, tá, Carol, mas então essa tabelinha aí de unidade de medida de superfície também vai de 10 em 10? Será? Não sei não, vamos pensar.
tô achando que ela não funciona do mesmo jeito que essa outra tabelinha aí. Eu acho que ela não vai de 10 em 10. Vamos pensar um pouco, ó. Então, repara o seguinte, nós vamos analisar, a gente já sabe aí quais são as unidades de medida de superfície padrões, né, padronizadas, né, as mais usuais, as mais utilizadas, tá bom? São essas aí. E agora nós vamos descobrir como é que elas funcionam. Então, para isso, vamos tentar achar alguma relação, tentar descobrir algum padrão para descobrir como é que essa tabelinha, entre aspas, funciona? Vem aqui comigo, ó. Imagine que eu pego um quadradinho aí de 1 centímetro por 1 centímetro. Então, é um quadradinho piquititico aí, tá? Que aqui eu reproduzi ele um tamanho um pouquinho maior. Obviamente, não tem 1 centímetro por 1 centímetro de verdade, porque é claro que vocês precisam visualizar no vídeo, tá bom? Bom, aí eu pensei assim, se é 1 centímetro por 1 centímetro, isso significa que a área desse quadrado vai ser dada por 1 vezes 1, que é 1 centímetro quadrado. Então, 1 centímetro quadrado é a área deste quadradinho. Só que ao mesmo tempo que eu tenho 1 centímetro, eu sei que 1 centímetro equivale a 10 milímetros, né? Todo mundo sabe disso. Em 1 centímetro, eu tenho ali, ó, 10 milímetros. Então, se eu quisesse calcular a área deste mesmo quadradinho, só que agora em milímetros, olha o que eu ia descobrir. Eu ia descobrir que eu ia ter que fazer 10 milímetros vezes 10 milímetros. Então, quando eu fizesse 10 vezes 10, já dariam 100. Então, no caso aí, dariam 100 milímetros quadrados. Quer dizer o seguinte, gente, que um quadradinho bem pequenininho de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro cabe em 100 quadradinhos menores ainda, que são quadradinhos de 1 milímetro cada um. Ou seja, 1 centímetro quadrado equivale a um quadrado aí de 100 milímetros quadrados. E aí eu pensei, bom, então, qual será a relação? Aí olha só o que eu percebi, gente. Se 100 milímetros quadrados equivale a 1 centímetro quadrado, eu pensei assim, como é que eu faço para o 100 virar 1? Ou seja, basta eu dividir por 100. Portanto, como é que eu faço para 1 virar 100? Gente, basta fazer vezes 100. 1 vezes 100 dá 100. E fazendo isso, eu percebi então a lógica dessa minha tabela de unidade de medida de superfície. Ela não vai de 10 em 10, ela vai de 100 em 100. Olha que interessante, ó. Repare então que daqui para cá, ó, na tabela, eu sempre vou dividir por 100, porque para transformar de milímetros quadrados para centímetros quadrados, eu já percebi que eu tenho que dividir por 100. Quer dizer que toda vez que eu tiver por cima dessa tabelinha aí, que eu construí ela dessa maneira, eu vou sempre dividir por 100, dividir por 100, dividir por 100, dividir por 100, dividir por 100. Assim como se eu quiser, por exemplo, transformar de quilômetros quadrados para quilômetro quadrado, o que eu vou fazer? Vou fazer vezes 100, vezes 100, vezes 100, vezes 100, vezes 100 e vezes 100. Repara que de centímetro quadrado para milímetro quadrado, como eu percebi aqui, ó, eu estou multiplicando por 100. Bom, então isso era o que eu precisava saber em relação às unidades de medida de superfície. Então, agora eu já entendi o que é área, que é justamente a medida de uma superfície, e agora eu já entendi quais são as unidades de medida de área, as unidades de medida de superfície padronizadas, as que a gente mais usa, que são essas aí. E já relembrei que se eu associar aquilo que eu aprendi de unidade de medida de comprimento com o que eu aprendi com unidade de medida de superfície, elas são muito parecidas, só que essa tabelinha aí, ela vai de 100 em 100 e aquela outra ia de 10 em 10, ok? Bom, entendido isso, agora a gente vai descobrir como é que a gente faz para fazer o cálculo da área de figuras que nós temos trabalhado aí, e muito, que são o quadrado, o paralelogramo, o retângulo, o triângulo e o trapézio. Então, nós vamos começar a descobrir algumas fórmulas para calcular a área dessas figuras geométricas planas. E quando eu me refiro a fórmulas, eu me refiro a uma generalização, a um padrão. Na realidade, é algo que eu uso sempre para calcular a área de um retângulo, a área de um quadrado, a área de um paralelogramo. Vocês vão entender melhor conforme eu começar a explicação. Vamos, por exemplo, primeiro entender como é que eu faria para calcular a área de um retângulo. Então, imagine que eu tô com esse exemplo aqui, ó. Eu tô com um retângulo de 7 centímetros por 4 centímetros, por exemplo, tá bom? Imagine, então, que eu quero calcular a área desse retângulo em centímetros quadrados. Isso significa que eu vou tentar descobrir quantos desses quadradinhos em laranja, que eu tô chamando esses quadradinhos, né? Na verdade, eu tô dizendo que esses quadradinhos em laranja representam 1 centímetro quadrado. Eu vou descobrir quantos desses cabem aqui no meu retângulo. Então, olha que interessante, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tcharam! 28 centímetros quadrados. Mas, gente, é claro que eu não precisava ficar contando de um em um, né? Posso contar de um em um? Posso. Mas repara, né? Repara que, na verdade, aqui eu tô com 7 colunas, né? E tenho 4, literalmente, linhas, né? Então, se eu tenho 4 linhas aí, ó, né? Por 7 colunas, e em cada uma dessas 7 colunas eu tenho 4 quadradinhos, é só fazer 7 vezes 4, né, gente? Vocês já sacaram, né? Então, é claro que para eu calcular a área desse retângulo, que é de 28 centímetros quadrados, bastaria eu fazer a medida da base, que no caso eu estou chamando de base aqui, esses 7 centímetros, vezes a medida da altura, que no caso aí é esse 4 centímetros. Fácil, não é? Então, qual que seria uma fórmula para eu calcular a área do retângulo? Repare que a área de qualquer retângulo é sempre calculada através da medida da base vezes a medida da altura. E aí vocês vão falar assim, Carol, por que você está colocando aí essa altura como H e esse B como base? Então, vamos lá. Na verdade, quando eu vou escrever em português, repara que eu tenho essa escrita aqui que está em amarelo. Eu coloquei que a área do retângulo é igual à medida da base vezes a medida da altura. Quando eu vou escrever em linguagem matemática, tcharam, geralmente nos livros didáticos ou em qualquer lugar, vocês vão encontrar esta fórmula para calcular a área de um retângulo. Então tá aqui, ó, eu chamei de a área, ok? Especifiquei que é a área do retângulo e coloquei que é igual a B vezes H. Onde eu chamei de B é a base do retângulo e eu chamei de H a altura do retângulo. E por que geralmente a gente chama a altura de H e não a altura de A nesse tipo de contexto? Meus amores, acho que vocês já sacaram, né? Porque se eu chamar de A de novo, vai complicar minha vida, uma vez que eu estou usando a letrinha A para me referir à área do retângulo. Então, o que a gente geralmente faz? A gente chama de H porque do inglês, se você fala a altura em inglês é height. E aí, eu não sei se a pronúncia está bem correta, mas eu sei que se escreve com H. Então, geralmente, a gente, na verdade, chama a altura de H. Poderia ser, na verdade, uma letrinha qualquer aí que vai substituir um valor. Mas, no caso aí, a grande maioria dos livros didáticos usa esse H justamente porque a palavra altura do inglês vem escrita com esse H aí, tá bom? Então, a fórmula para calcular a área do retângulo é dada por base vezes altura, ou seja, para qualquer retângulo, quando você for calcular a área, basta fazer base vezes altura, ou comprimento vezes largura, que dá na mesma, ok? Bom, agora nós vamos ver a área do quadrado. Gente, igualmente simples, igualmente fácil para calcular, né? Da mesma maneira, eu estou pegando aí 1 centímetro quadrado e quero descobrir quantos centímetros quadrados cabem aí neste quadrado maior, nesse quadrado que está com laranja mais claro. Quando eu descobrir quantos desses laranjas escuros cabem dentro, né, desse quadrado que está com laranja mais claro, eu descubro a área dele, que é a medida dessa superfície, em centímetros quadrados, ok? Então, vamos contar, ó. Eu tô vendo aí que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Só que da mesma maneira, eu não precisaria ter contado. Eu sei que para eu calcular a área desse quadrado, tcharam, basta fazer lado vezes lado. Tanto que aqui, ó, a área do quadrado, tá escrito aqui que é 16 centímetros quadrados, justamente porque eu fiz 4 centímetros vezes 4 centímetros, né? 4 vezes 4 aí vão dar 16, então 16 quadradinhos de 1 centímetro quadrado cada um, ok? Portanto, né, se eu quiser falar aí qual é a fórmula para calcular a área do quadrado, repara que escrito em português, tá aqui destacado em amarelo, a área do quadrado é dada por medida do lado vezes a medida do lado. Em linguagem matemática, tcharam! Repara que eu chamei esse lado de L, esse outro lado de L, então eu coloquei e chamei a área de A, então eu coloquei que a área do quadrado é dada por lado vezes lado. Isso é uma fórmula para eu calcular a área do quadrado, justamente porque sempre que eu tiver um quadrado, basta eu multiplicar lado por lado, independentemente da medida desse lado, né, que a gente não sabe ainda, aí vai depender do quadrado, e aí eu obtenho a área desse quadrado. Muito fácil, não é? Vamos pro próximo? Agora, nós vamos aprender a calcular a área do paralelogramo.
Mas para a gente aprender a calcular a área do paralelogramo, nós vamos aprender literalmente a partir da área do retângulo. Aí você vai falar assim, como assim, Carol? O que você quer dizer com isso? Quer ver? Observe essa figura, ó. Imagine que eu esteja com um retângulo, dessa maneira. E aí eu faço esse corte que vocês estão visualizando. E aí eu faço isso aqui, ó. Este movimento e trago isso aqui para cá. Tcharam! Na hora que eu fiz este movimento, olha o que aconteceu. Eu literalmente fiquei com um paralelogramo. E repara que eu não joguei nem um pedacinho de papel fora. Isso significa, galerinha, que a área do paralelogramo é igualzinha à área do retângulo. A área do retângulo era calculada por base vezes altura. Como a área do paralelogramo é a mesma, a área do paralelogramo também vai ser calculada como base vezes altura. Repara que a superfície que eu tinha antes de fazer esse movimento é a mesma superfície que eu tinha agora. Eu não joguei nenhum pedacinho fora. Por isso que a área é a mesma. Quer ver? Vou mostrar para vocês esse movimento agora aí no vídeo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Imagina então que eu faço esse corte, ok? Do jeito que vocês estão vendo, tá? E aí eu literalmente translado esse triângulo, ó. Eu puxo esse triângulo e encaixo ali perfeitamente. Ao fazer isso, eu estou percebendo que a área desse retângulo é igual à área do paralelogramo. Então, é claro que a fórmula vai ficar bem fácil, né? Repara o seguinte, ó, escrito em português, tá sendo colocado aqui, ó, que a área do paralelogramo será igual à área do retângulo. A gente já percebeu isso, a gente já sacou isso. E a área do paralelogramo, então, vai ser dada por medida da base vezes a medida da altura. Que escrita em linguagem matemática, tcharam! Eu usei esse azinho para querer dizer que é a área do paralelogramo, que vai ser dada por B, que eu estou chamando a base de B, vezes H, eu estou chamando a altura de H. Portanto, essa é a fórmula para calcular a área de paralelogramo. Então, olha que legal, né? Super simples. Área de quadrado, lado vezes lado. Área de retângulo, base vezes altura. Área de paralelogramo, base vezes altura. Tá fácil até agora, certo? Vamos ver um exemplo, ó. Imagine que eu tô com esse paralelogramo aqui que vocês estão vendo. Eu tô visualizando que a base mede 5 centímetros e eu tô vendo aqui que a altura mede 4 centímetros. Então, como é que eu faria para calcular a área desse paralelogramo? Primeiro, eu sei que a fórmula para calcular a área de paralelogramo é dada por base vezes altura. Aí eu coloco a medida da base, que é de 5 centímetros, e multiplico pela altura, que é de 4 centímetros. Vou fazer 5 vezes 4, portanto, vão dar 20 centímetros quadrados. Tcharam! Essa é literalmente a área correspondente a este paralelogramo que vocês estão visualizando. Muito fácil, né, gente? Vocês devem estar pensando, nossa, Carol, realmente é bem simples. Vamos continuar? Vamos ver agora como é que a gente calcula a área de um triângulo. Mas antes de calcular a área do triângulo, eu vou mostrar uma coisa para vocês, tá? E para eu calcular a área do triângulo, eu posso partir tanto de um retângulo quanto de um paralelogramo. Tanto faz. Olha o que eu percebi. Imagine que eu tô com esse retângulo aqui, tá? Se eu cortar ele aqui, ó, literalmente na diagonal, olha o que vai acontecer, ó. Eu fico com dois triângulos, ó, vocês estão percebendo? Só que são dois triângulos de mesma área. Quer ver como eles têm a mesma área, ó? Tanto eles têm a mesma área, que se eu fizer uma sobreposição, um encaixa perfeitamente em cima do outro. Sabe o que significa? Significa, gente, olha só, que a área do triângulo é metade da área do retângulo. Muito fácil, não é? Ou seja, repara, eu sei que a área do retângulo é dada por base vezes altura. Como eu quero a área de um triângulo, né, e eu tô vendo que com dois triângulos eu formo um retângulo, então, gente, ficou muito simples. A área do retângulo vai ser dada por base vezes altura, dividido por 2. Aí você vai falar assim, ah, não, Carol, sério? É fácil assim? É, quer ver? Vou mostrar aqui literalmente através do vídeo para vocês visualizarem, tá? Imagine aí que se eu juntar dois triângulos da forma como vocês estão vendo, eu obtenho um paralelogramo. Eu também posso pensar a partir do paralelogramo. Como a área do paralelogramo é base vezes altura, e eu não quero a área do paralelogramo todo, eu quero só de um triângulozinho só, então é só fazer base vezes altura, dividido por 2. Então, olha só o que vai acontecer. Tá? Acabei de entender aí, de compreender que a área do triângulo será igual à metade da área do paralelogramo.
E isso tá representado aqui, ó. Olha o que que tá em amarelo. Tá escrito aí que a área do triângulo é igual à medida da base vezes a medida da altura, tudo dividido por 2. Portanto, eu posso representar a fórmula para calcular a área do triângulo, tcharam, dessa maneira que vocês estão vendo aí, ó. A área do triângulo vai ser igual a B, Bzinho, que é o que eu tô chamando de base, vezes o H, que é a nossa altura, tudo dividido por 2. Fácil, né, gente? Base vezes altura, dividido por 2. Quer ver um exemplo? Imagine que eu esteja aqui com este triângulo aqui, cuja base eu estou visualizando aí que é de 5 centímetros, e cuja altura, lembrando que a altura é sempre perpendicular à base, ok, galerinha? A base, a altura, elas sempre formam aí um ângulo de 90 graus, ok? Então, eu estou visualizando aí que a altura é de 4 centímetros. Então, vai ficar muito fácil para eu calcular a área desse triângulo, quer ver? Se a área do triângulo é dada por base, que mede 5 centímetros, vezes a altura, que mede 4 centímetros, tudo dividido por 2, basta eu fazer 5 vezes 4, pegar o resultado e dividir por 2. 5 vezes 4 a gente sabe que vai dar 20, e 20 dividido por 2 a gente sabe que vai dar 10. Portanto, tcharam! A área desse triângulo aí, ela na verdade seria equivalente à área de 10 centímetros quadrados. Fácil também, não é? Vamos pro próximo? Vamos entender agora como é que a gente faz para calcular a área de um trapézio. Bom, para isso, eu vou mostrar para vocês aqui 2 trapézios idênticos, ok? A fórmula para calcular a área desse trapézio ela é um pouquinho mais esquisita. Não vou mentir para vocês, falar que ela não é estranha. Mas só é estranha num primeiro momento. Depois que você entende, você vira e fala assim, nossa, Carol, realmente ficou muito simples. Quer ver uma coisa? Imagine que se eu pegar 2 trapézios iguaizinhos e fizer esse movimento aqui, ó, e depois juntar, ó. Olha o que aconteceu, ó. Quando eu fiz esse movimento e uni, eu obtive aqui, ó, um paralelogramo. E aí eu descobri, então, que o trapézio, a área de um trapézio só, é metade da área desse paralelogramo grande. Quer ver como é que funciona isso? Vamos ver no vídeo, que esse vai ficar mais fácil vendo no vídeo. Olha só. Imagine que eu pego, então, esse trapézio e pego um outro igualzinho a ele e faço esse movimento, ó. E grudo, ok? Reparem aí que eu vou ficar com esse literalmente paralelogramo grande que vocês estão visualizando, tá? Aí repara uma outra coisa. Todo trapézio tem 2 bases. O que é a base de um trapézio? São literalmente os segmentos de retas paralelos, aqueles que nunca se cruzam. Então repara que isso aqui é a base menor e isso aqui é a base maior. A base menor eu vou chamar de Bzinho e a base maior eu vou chamar de Bzão, ou seja, B maiúsculo e B minúsculo, tá bom? Só para facilitar a nossa vida. E aí olha o que eu percebi. Bom, primeira coisa que eu percebi é o seguinte, tá escrito aqui em vermelho inclusive, ó, que a área do trapézio será metade da área desse paralelogramo grandão que vocês estão vendo aí. Aí eu pensei assim, mas como é que eu calculo a área desse paralelogramo grandão que tá aí? A gente sabe que o paralelogramo, a área do paralelogramo é dada por base vezes altura. Só que nesse caso, quem que é essa base do paralelogramo? Olha só, essa base do paralelogramo, que eu vou destacar aqui, estou destacando em azul, ela é dada por Bzão mais Bzinho, ou seja, ela é a base maior mais a base menor. Quer dizer que quando eu faço base maior mais base menor, que seriam as bases do meu trapézio, ok? Eu literalmente descubro a medida da base desse paralelogramo grande que vocês estão vendo aí. Então, repara que a área deste paralelogramo especificamente, que está desenhado, esse bem grandão aqui, ó. Esse aqui, ó. Que é esse que eu fiz até aí o contorno aí para vocês darem uma olhada, tá bom? Repara que a área desse paralelogramo é dada por base maior mais base menor, que dá a base dele, tudo vezes a altura. Então, eu tive que colocar esse parênteses que vocês estão vendo aí, porque se eu não colocasse o parênteses, repara que a multiplicação eu teria que fazer antes da adição, né? E não é uma verdade aí, porque primeiro eu tenho que unir essas 2 bases para descobrir o valor efetivamente dessa base grande, para depois multiplicar pela altura. Por isso que eu sou obrigada a colocar este parênteses aí. Aí vocês vão falar assim, tá, Carol, eu entendi como é que você calculou a área desse paralelogramo. Legal, mas e a área do trapézio? Gente, o trapézio não é literalmente a metade da área desse paralelogramo? Porque repara, olha só, se eu pego 2 trapézios, opa, vou posicionar do jeito que vocês estão vendo aí. Se eu pego 2 trapézios, ó, eu obtenho o paralelogramo grande.
Só que eu não quero a área de 2 trapézios, muito menos a área do paralogramo. Eu quero a área de um trapézio só. Se eu quero a área de um trapézio só, basta eu pegar essa bodeguinha aí e dividir por 2, gente. Então, olha só. Olha como é que é a fórmula para calcular a área do trapézio. Repara que eu tenho que fazer base maior mais base menor, tudo, ou seja, eu boto entre parênteses tudo vezes a altura, tudo dividido por 2. Fácil, não é? Tá, esquisito, ok, é a primeira vez que você tá vendo. Mas vamos ver um exemplo que você vai falar assim, até que não é tão complicado quanto eu imaginei não. Quer ver? Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Imagine que eu esteja com este trapézio que vocês estão visualizando. Como eu já comentei, ele tem 2 bases, ok? As bases são literalmente os segmentos de retas que nunca se cruzam, segmentos de retas paralelos, né? A base maior aqui eu tô vendo que ela mede 12 centímetros, a base menor mede 8 centímetros e a altura, que é sempre perpendicular à base, mede 5 centímetros. Então, olha como vai ficar fácil se eu souber a fórmula para calcular a área do trapézio. E eu sei. Bom, para calcular a área do trapézio, basta fazer base maior mais base menor, tudo vezes a altura, dividido por 2. Então, olha o que eu fiz. Eu peguei a base maior, que no caso vale 12, somei com a base menor, que vale 8, tudo isso dentro do parênteses, multipliquei pela altura, que é 5, e coloquei tudo dividido por 2. Lembrando que essa barra aqui, ó, me remete a uma divisão. Então, olha como ficou fácil. 12 mais 8 vai dar 20. Então, eu vou ficar com 20 vezes 5 dividido por 2. Só que 20 vezes 5 vai dar 100. E 100 dividido por 2, tcharam! Dão 50 centímetros quadrados. Muito simples, não é, gente? Então, olha só, tá? Com isso, eu já sei a fórmula para calcular essas 5 figuras aí, esses 5 polígonos. Então, repara, ó, retomando. Para calcular a área de um quadrado, basta fazer lado vezes lado. Para eu calcular a área de retângulo, basta fazer base vezes altura. Área de paralogramo, base vezes altura também. Área de triângulo, base vezes altura dividido por 2. E área de trapézio, base maior mais base menor, tudo vezes altura, dividido por 2. Sacaram? Ficou simples, não ficou? E aí, de posse disso, eu tenho certeza que se eu pedisse para vocês este exercício, vocês saberiam fazer, não é mesmo? Eu viro para vocês e falo assim, qual é a área desta figura? Aí vocês vão olhar para minha cara e eu falo assim, putz, Carol, mas peraí. Você ensinou a área do quadrado, você ensinou a área do retângulo, você ensinou a área do paralogramo, você ensinou a área do trapézio e você ensinou a área do triângulo, mas você não ensinou a calcular a área aí de L. Que L é esse? O que é isso aí? Vamos ver. Primeiro, né, esse L aí, ele é um polígono, né? A gente tá vendo que isso aí é uma figura plana, fechada, formada apenas por segmentos de retas que não se cruzam. Bom, se é um polígono, se eu quisesse nomear esse polígono, basta eu literalmente contar aí quantos lados ele tem. Então, vamos fazer isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é um polígono de 6 lados. Isso, na verdade, então, aí, é um hexágono, ok? E eu não dei para vocês fórmula para calcular a área de hexágono. Então, como é que vocês vão fazer? Gente, é muito simples. Vocês vão decompor a figura. Ou seja, vocês vão cortar a figura aí em áreas que são conhecidas para vocês. Por exemplo, imagine que eu venho aqui e faço esse corte aqui, ó. Cortei aqui, ó. E aí eu chamo isso aqui de área 1 e isso aqui, ó, de área 2. Aí vai ficar muito fácil, porque na verdade a área 1 é um retângulo, a área 2 também é um retângulo. Então eu sei calcular a área de retângulo, eu calculo a área 1 e a área 2 separadamente, depois eu calculo a área total, que é só somar a área 1 com a área 2. Quer ver como vai ficar simples? Ó, para eu calcular a área do retângulo 1, que eu tô chamando de retângulo 1, repara que a área de retângulo é base vezes altura. Então eu tenho que descobrir a medida desta base aqui, deste meu retângulo 1. E como descobrir a medida dessa base? Bom, eu sei que a medida do retângulo 2, da base do retângulo 2, é de 12 centímetros, que eu coloquei aqui em verde, que vocês estão visualizando. E eu sei que esse outro pedacinho aqui, ó, que eu coloquei em vermelho agora, mede 9 centímetros. Então, repara que se de 12 centímetros eu tiro 9 centímetros, o que sobrar é o que eu tô procurando aí, que é essa parte que eu destaquei em azul. Então, olha o que eu vou fazer. De 12 centímetros, eu vou tirar esses 9 centímetros e vão sobrar aí, gente, 3 centímetros. Então, quer dizer que esse pedacinho que se refere à base do meu retângulo 1 é de 3 centímetros. Ah, agora vai ficar muito fácil, né? Como é que calcular a área 1, então? Basta fazer base vezes altura. No caso aí, 3 vezes 5, que vão dar 15 centímetros quadrados. Isso é a área dessa minha figura aqui que eu tô chamando de 1, a área do retângulo 1.
Agora eu vou calcular a área do retângulo 2, mas a base do retângulo 2 é de 12 centímetros e a altura é de 3 centímetros. Então, muito simples. Agora, para calcular a área total, ficou muito fácil, né? Basta eu fazer a área da figura 1 mais a área da figura 2, portanto, eu vou ter aí 15 centímetros quadrados mais 36 centímetros quadrados, que vai dar uma área aí total de 51 centímetros quadrados. Muito simples, né, gente? Ou seja, se eu sei a área de algumas figuras, né, de alguns polígonos, para calcular a fórmula para calcular a área de alguns polígonos, quando eu me deparo com um polígono que talvez eu não soubesse a área, é simples. Basta eu fazer aí a decomposição em figuras, né, em áreas conhecidas, né, ou seja, em figuras que eu conheço o cálculo da área, e aí eu literalmente faço por partes e depois, ó, junto tudo. Ah, muito fácil, né, gente? Bom, espero que vocês tenham retomado esse conceito, que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado e que vocês façam bom uso disso ao longo da vida de vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.